O nosso convidado de hoje é Matias Garcia, um nome do ténis português. Matias, isto já começou há quantos anos? Isto começou com cerca de 7, 8 anos de idade. Onde? Começou em Coimbra, onde eu resido, eu sempre fui de Coimbra. Fazia vários esportes ao mesmo tempo, futebol e ténis. No início foi uma mera brincadeira e depois, entretanto, tive que optar porque também jogava na académica em guarda-redes, também tinha a dúvida se era guarda-redes ou atacante, e depois era ténis também ao mesmo tempo, era muita coisa. E os meus pais, por mais que gostassem que eu fizesse muitas modalidades, o tempo também não era assim tanto. E, portanto, o meu pai não pesou na decisão, não sei o que é que ele queria mais, porque ele também jogou futebol, mas eu optei por ir pelo ténis e ele também não se arrependeu. Achas que o facto de ter sido guarda-redes pode ter influenciado para começares a jogar ténis? Ou seja, o guarda-redes é um bocado, não é um desporto individual, mas é o jogador que está mais sozinho no campo de futebol. É específico. Por acaso é uma questão muito interessante, Pedro, relativamente a isso. Eu jogava futebol e gostava de duas posições. Aquela que definia, ou seja, guarda-redes e atacante. E quando jogava, queria sempre estar na decisão. E, portanto, provavelmente, sim, nunca pensei nesse prisma, mas agora que me faz a pergunta, provavelmente decidi o ténis mesmo pela questão individual. Apesar de eu gostar muito de jogar em equipa. Aliás, o que eu mais gosto no ténis, eu adoro competição individual, obviamente, porque só depende de mim próprio, não tenho que depender de terceiros, mas adoro equipas e, sobretudo, nas equipas sinto-me que consigo transcender ainda mais em prol de alguém. Eu sei que há pessoas que nas equipas se melindram um bocadinho mais e eu sinto exatamente o contrário. É muito agradável as equipas. Lembras-te de quem foi o teu primeiro professor, não? Lembro, mas não foi uma boa experiência. Não foi uma boa experiência. Eu não vou nomear pessoas, mas eu desisti do ténis graças a ele e tive, se não me engano, 3 meses ou 4 sem ténis e só voltei para o ténis graças ao João Paulo, que veio para Coimbra trabalhar e pronto. E foi por isso que eu recomecei, porque senão provavelmente não estaria aqui a falar contigo. Lembro-me de ti quando em Portugal existia o Grande Prémio TMN, por exemplo, tu fizeste grandes torneios. Esse foi um momento alto que tu tiveste, um dos momentos altos que tu tiveste? Foi um momento espetacular. Se eu pudesse voltar atrás, preferia estar outra vez no mesmo momento, com os mesmos jogadores, a levar na cabeça dos mesmos jogadores, a progredir da mesma forma, tendo passado pelas experiências todas, porque o circuito TMN foi uma coisa fantástica que tivemos. Foi provavelmente a nível interno onde tínhamos mais competição, e nós, a prova disso era Nuno Marques, Bernardo Motas e Manuel Coutos, todos competiam cá dentro para ir jogar lá fora, portanto o nível era mesmo forte. Fazer uns quartos de final inicialmente era um sonho, uma aventura, e depois fui progredindo e os atletas da Seleção Nacional jogavam todos e, portanto, foi uma coisa que se perdeu. E eu acho que aí a Federação, agora com estes 3 torneios que fez, acho que deveria fazer qualquer coisa mais regular, porque realmente, efetivamente, apostou com a parte internacional, mas o internacional não é para todos. É bom porque os miúdos não precisam de ir lá fora jogar, sem dúvida, mas acho que no nível interno perdemos muitos miúdos porque não há esta vontade de competição. E eu falo por mim, criou-se ali um grande grupo também, todos os melhores jogadores, entre aspas, porque agora temos obviamente o João Sousa e outros muito bons, mas a nível interno falta este boost para os miúdos. E o que eu senti é que eu deixei de competir por volta, quando acabei a faculdade, um ano após, por várias razões. Primeiro porque não tinha disponibilidade, porque trabalhava muitas horas semanais, e depois porque os da minha geração, aqueles com quem eu me identificava, os mais fortes, digamos assim, foram desistindo, pela mesma razão, ou porque já estavam cansados, ou por lesões, ou o que seja. E eu estava ali com os miúdos mais novos e não tinha tempo, não treinava também e já não havia aquela vontade. E também tinha uma lesão grave que me fez parar durante bastante tempo, efetivamente. Tu nunca deixaste a competição, continuas a jogar nos veteranos e bem, és um dos melhores jogadores de mais de 35 em Portugal. Quando sentes o chamamento para começar a ensinar no ténis? Então deixa-me só corrigir uma coisa, eu estive efetivamente ausente da competição durante bastante tempo, eu tive quase 10 anos sem competir, desde o momento que eu desisti na zona dos prize monies e quando acabei o curso em 2005, provavelmente desisti em 2006, ainda fiz ali um ou outro torneio esporadicamente, mas depois estava a fazer tratamento por causa de um problema no ombro e tive que cessar o tratamento porque entrei numa escola, sou professor de educação física. E entretanto o que aconteceu foi, tive muito tempo sem jogar e o ensino esteve sempre presente.
esteve sempre presente na minha vida. Os meus pais são professores, ambos professores, e efetivamente ainda no outro dia pus um post no Facebook sobre isso. Inicialmente nunca pensei em ser professor, porque era realmente a profissão que eu respeitava, porque via os meus pais a trabalhar, Mas não devias a fazer isso. Mas abominava, porque via o horário de trabalho dos meus pais, via o tempo de família que nós não tínhamos, eu via os meus pais às 11 da noite, portanto tinha a sorte de estar no clube o dia todo e fazer muitas coisas que os meus agora não fazem. Obviamente nunca me faltou nada, mas em termos de tempo via os meus pais a trabalhar muito. E o ensino não era uma coisa que efetivamente me fascinasse muito. Efetivamente, a partir e cedo, mesmo ainda a competir, com 16, 17 anos, já comecei a ter a primeira experiência a nível de ensino, a dar treinos. Fizeram uma proposta com alguns miúdos, uns grupitos de competição, e eu achei engraçado, até porque para ter o nosso pequeno rendimento e não depender do meu pai, os meus pais também já gastavam muito dinheiro com o ténis, que é uma modalidade que se gasta muito dinheiro, e portanto comecei bastante cedo. Depois enverdei pela via ensino na faculdade, não era nada disso que eu queria fazer, sempre foi um sonho ser veterinário, com um grande amigo meu, e quando cheguei ao 12º, eu quero continuar ligado à modalidade, portanto vou para desporto, aquela coisa que a gente faz. E efetivamente fui para desporto, fiz a Faculdade de Ciências do Desporto, fiz o mestrado, mal acabei o curso tive a sorte de entrar numa escola e tive 8 anos ligado ao ensino e ao mesmo tempo com o ténis, portanto nunca deixei de estar ligado ao ténis, não competia, mas estava ligado ao ténis, efetivamente. E coabitei com as duas profissões, professor de Educação Física e professor de ténis durante bastante tempo. Depois houve uma situação... E o que é que gostas mais? Gosto dos dois, gosto de fazer os dois. Não consegues distinguir? Não. Gostavas de ser só treinador de ténis? Gostavas de, por exemplo, andar no circuito com algum jogador? Sim, vou-te falar dessa experiência. Tive essa experiência, ou seja, em 2013 eu saí do colégio onde estava e depois o ensino público, uma pessoa anda de um lado para o outro e às vezes não queremos trocar o certo pelo incerto. Eu estava no ténis ligado e com atletas e efetivamente tive uma decisão para tomar, que foi ou ser professor de Educação Física porque estava colocado nos Açores, ou em verdade totalmente pelo ténis. Fiz a decisão mais próxima, se calhar mais cómoda e se calhar aquela de chamamento na altura e enverdei só pelo ténis, efetivamente durante 3 anos estive somente pelo ténis. Foi uma excelente experiência, numa fase inicial nos 2 primeiros anos foi muito interessante. Com quem é que estiveste? Estive na Figueira da Foz. E acompanhaste? Acompanhei bastante alguns atletas, um deles que estava a apostar e tinha um processo com psicólogo, não de renome, mas pronto, era um miúdo que estava a apostar e que estava a tentar e que estava a levar um processo profissional, digamos assim. Tive com alguns atletas que depois também foram para os Estados Unidos, portanto com o Filipe Gil e com outros que foram desafios constantes, obviamente. Pronto. Depois, entretanto, pelas vicissitudes e às vezes os clubes, pronto, não têm sempre as pessoas ligadas à área, não têm sensibilidade de vida, portanto, e às vezes quando nós, e agora pegas na pergunta, se gosto de depender só do ténis, depende do clube, depende do grupo de trabalho, depende das pessoas que gerem o clube, depende se gerem para interesses próprios ou se querem que o ténis evolua. E isso é uma coisa que me faz ainda pensar. Por isso, quando me perguntas se eu gosto, o que é que eu gosto mais, gosto dos dois. Ainda não dá para viver do ténis em Portugal? Dá para viver do ténis em Portugal, mas infelizmente, como é que eu tenho de responder a essa pergunta? É preciso trabalhar muito, como outras profissões, mas é sobretudo ter um grupo de trabalho que te chama, teres alguém acima, hierárquico, digamos assim, na direção, que esteja na mesma onda que o diretor técnico, que os treinadores. O projeto tem que ser alinhado. Exatamente. É difícil encontrares um clube. Eu estive em 2 clubes e fui diretor técnico de 2 clubes e acho que o trabalho correu bem pelos frutos que teve e pelo aumento de alunos e de rendimento. Mas depois há ali algumas incompatibilidades ou treinadores que não gostam de trabalhar eventualmente em equipa, que estão habituados a fazer o seu ramo de sempre diariamente, e eu, mesmo sendo amigos de negócios à parte, eu acho que em prol dos alunos sempre fui assim, sempre me ensinaram isso, e depois pronto, as direções às vezes chocam, às vezes querem que a gente trate de maneira diferente filhos da direção, e eu trato todos por igual, e às vezes a minha personalidade choca um bocado porque eu digo aquilo que tenho que dizer na hora, e não estou cá com falinhas mansas, se calhar, obviamente fecham-se muitas portas porque digo aquilo que digo, mas sou reto comigo próprio e irei ser sempre, quem me conhece a nível profissional sabe que eu não abdico de alguns valores e, portanto, prefiro estar sem trabalho, mas não fazer outras coisas que alguns treinadores, infelizmente, têm que sujeitar e isso não estou para isso. Falamos há pouco da competição e da tua possibilidade de representar Portugal ao mais alto nível. Qual é o sentimento? Foi muito agradável, por acaso foi realmente muito agradável.
Não posso dizer que foi algo que eu ambicionei quando era na camada jovem, até porque o nível era muito alto e eu não acho que sou um jogador dotado, acho que trabalhei e fui ganhando o meu espaço e senti isso, era aquele jogador que era engraçado, que dava luta aos melhores, mas teve que haver ali um ponto de viragem e houve, quando ganhei um ou outro atleta que disse, epá, realmente consegui ganhar este atleta, consigo ganhar a mais. E efetivamente tinha muita competição nesse aspecto para ir às seleções jovens, juvenis, e surgiu realmente um convite para um estágio de seleção numa altura em que eu estava lesionado. Eu tive algumas lesões no meu percurso desportivo, fruto da carga, fruto de várias coisas, pronto, também acontece. E surgiu esta situação nos veteranos, não estava à espera, porque efetivamente já existia... Ainda te lembras da chamada, quando te ligaram? Lembro. De qual delas? Desta? Sim. Agora? Lembro. Foi assim um processo um bocado atribulado no meu escalão, digamos assim. Foi o escalão que mais tarde soubemos da chamada. Ficámos na dúvida, obviamente que eu estava na calha. Um potencial. Estava na calha, mas também fruto das convocatórias das outras seleções, porque tinham ido buscar outras glórias, como o Bernardo Mota e outros, que não puderam representar. E portanto não sabia se seria, se não seria, mas obviamente a ser, sim. Obviamente que fui chamado um bocadinho em cima da hora, mexeu um bocadinho com a minha vida profissional, porque não dei logo a resposta, vou-te ser sincero, porque não estava a contar, foi em agosto, estava em plenas férias e não estava já a contar. Mas disseste, é uma oportunidade única na minha vida. Claro, disse. Ou pode ser. Pedi, na altura foi o selecionador, Gonçalo Micão, que muito estimo, e disse ao Gonçalo, não te vou dar a resposta positiva já, estou muito satisfeito com a Mas quando dizes isso, da boca para fora, no teu coração, o que é que sentiste? Vou tentar resolver a situação para ir, basicamente. Não é aquela coisa de sou chamado tarde e não quero ir, não. Vou dizer mais tarde, mas no teu coração estavas, claro, eu tenho que representar o meu país. Mas tinha que falar com as pessoas de direito, as minhas entidades patronais e resolver as coisas com quem me tinha comprometido. Só isso, se resolvesse essa questão, claro que e foi uma experiência incrível, gostei muito. Não estava de todo nas melhores condições, mas consegui estar, porque tinha o campeonato nacional antes, tinha tido uma lesão grave em julho, tinha tido uma ruptura nos adutores e, portanto, cessei de jogar torneios, tentei fazer a melhor recuperação possível para jogar o campeonato nacional. Tentei, depois de saber que ia para o Mundial, delineei os meus objetivos. Os meus objetivos é o Mundial, não é o campeonato nacional, porque o Mundial é de vez em quando, sim. O nacional é todos os anos, não é? E portanto fui gerindo o meu esforço no nacional, na final já não, obviamente já não havia possibilidade, mas fui tentando gerir o meu esforço para não rasgar. E aí muito agradeço o trabalho da fisioterapia aqui, que teve todos os dias, diariamente, a fazer com que eu conseguisse estar disponível. E efetivamente não me ressenti de nada e fui ao Mundial e foi uma experiência fantástica. Quais são os teus projetos atualmente? Ora bem, neste momento... No ténis. Ok, no ténis. Neste momento, e pegando nas palavras no ténis, estou um bocadinho em stand-by, estou a trabalhar num clube que tenho trabalhado e bem, em equipa, e que gosto muito de fazer. Para quem não sabe. Escola de Ténis do Centro no José Falcão em Coimbra. Uma equipa de trabalho interessante, com quem conseguimos debater ideias corretas. Não trabalho com muitos miúdos, temos um problema logístico, mas aqueles com que trabalho fazemos um trabalho sério e agradável, digamos assim. E nós temos abertura com todos os clubes, portanto temos uma relação fantástica. Pegando no projeto do ténis, neste momento eu voltei ao ensino. Este ano eu tive 5 anos parado no ensino, como te disse, fiz aquela opção. Voltei, fui colocado, estive em Leiria, foi um ano muito cansativo, porque apesar de não ter horário completo... És diretor de turma? Sou diretor de turma. E agora na questão da situação pandémica do Covid foi muito complexa. Foram quase 24 horas agarrado ao computador a resolver as situações todas e fora as viagens todas. Mas foi uma situação muito gratificante e realmente deu-me a entender que gosto muito de ensinar, seja ela da maneira que for. E pegando na tua pergunta, as duas coisas, se eu conseguir fazer os dois, melhor. Portanto, quando me dizes se eu gosto de acompanhar atletas, eu adoro acompanhar atletas. Estou a acompanhar agora uma atleta de sub-12. Quando o pai me convidou para acompanhar, eu não estava nos meus planos, mexi na minha vida toda dentro do possível para estar aqui presente e ainda ontem estava a ver se estava convocado para vigilâncias de exames e se tinha que fazer a viagem para Leiria para vigiar exames e voltar. Portanto, estás a ver, gosto das duas coisas, mas eu sei que há responsabilidade e quando me comprometo para qualquer coisa tem que ser. Portanto, dependendo dos projetos mais ambiciosos a nível internacional com atletas, tenho que ter algum cuidado relativamente a isso. Mas não tiro da equação continuar a trabalhar só no ténis, mas se calhar só no ténis talvez um projeto diferente e quem sabe para o estrangeiro, não sei, talvez. Felicidades e muito parabéns obrigado. para a carreira que tens feito. Obrigado e parabéns pelas iniciativas de entrevistas que são sempre agradáveis. Obrigado.